Eu acho que ele era mais... Eu acho, Paulinho Figueiredo, talvez você possa responder melhor. Eu acho que o Bolsonaro fazia com ele ali uma política muito da boa vizinhança, né? Assim, aquela questão, deixa eu ficar um pouco mais perto, saber monitorando, o inimigo a gente traz por perto, sabe? Olha, então, eu acredito que isso... Mas a gente não sabe de nenhuma negociação que foi feita entre ele e Roberto Jefferson, enfim, que isso venha à tona realmente e comprometa algum discurso do presidente quando ele vem e chama ele de criminoso. E, na verdade, ele é criminoso. Ué... Gente, mas ele é criminoso depois do que ele fez. Ele só virou criminoso. Ele era candidato à presidência da República para apoiar o Bolsonaro em debates. Gente, sabe quem é o padre Kelmo? Um laranja do Roberto Jefferson, colocado na eleição porque o Roberto não pôde entrar. O objetivo do Roberto Jefferson em ser candidato a presidente era sabotar o STF, era fazer um discurso que Bolsonaro não poderia fazer, senão ia perder tempo de televisão e direito de resposta. Então ele entrou como um laranja para agradar ao bolsonarismo e depois, quando foi impedido de seguir na eleição, colocou o padre Kelmo no lugar. Padre Kelmo, inclusive, a gente viu como ele se comportou no debate, como uma espécie de acessório do Bolsonaro. Quem duvida que eles... Todo mundo sabe que o Roberto Jefferson está a serviço nesta eleição do bolsonarismo. Agora, o que eu achei muito estarrecedor foi ver que eu achava que o limite do nosso querido Ursão era aprovar, sei lá, a pessoa invadir o ambiente de um jornalista e colocar uma câmera na cara, como fizeram com a Vera Magalhães. Isso aí ele aprovou, eu achei estarrecedor, mas eu achava que o limite era esse, ou então aprovar quando as pessoas vão até uma basílica atacar padre. Ele também aprovou. Eu também fiquei horrorizado. Agora, aprovar um político criminoso em que está sendo... chamado pela justiça, vai ser preso pela justiça porque descumpriu diligências quando estava em prisão domiciliar, e vão lá agentes da polícia a mando da justiça, cumprindo com o dever deles, a mando inclusive do Ministério Público, que eles ficam gritando que é ilegal, como se fosse um inquérito do Alexandre de Moraes, mas esse especificamente do Roberto Jefferson é o único, um dos únicos que o Ministério Público teve a decência de fazer o trabalho e de ir lá e mandar investigar. Então esse tem inclusive a anuência do Ministério Público. E aí vão lá agentes da Polícia Federal e são recebidos a bala e a granadas. E mesmo assim, os bolsonaristas radicais estão querendo passar pano para um ataque violento que poderia ter levado à morte agentes da polícia, que para eles não são policiais nesse momento. São milicianos a serviço de quê? A serviço da justiça, a serviço do trabalho deles, a serviço do país, e foram recebidos a bala por um maluco, por uma pessoa que estava sim querendo criar um tipo de tumulto que pode desencadear uma reação violenta na sociedade, que pode inclusive, quem sabe, abafar ou complicar essa eleição no segundo turno. Mas, e esse cara fez isso, o Roberto Jefferson, só para terminar, o Roberto Jefferson fez isso, gente. O que está se apurando é que ele pensou em criar todo esse tumulto e com, obviamente, a anuência do Palácio do Planalto, tanto que o Anderson Torres, ministro da Justiça, foi acionado assim que aconteceu o fato, mostrando a ligação entre Bolsonaro e o evento, e ele, pelo jeito, passou do ponto. A ideia era provocar uma prisão, criando uma situação onde a justiça é obrigada a ir lá e a decretar a prisão, porque o que ele falou, se a justiça não age, ela perde a credibilidade. Ela foi lá, agiu, só que na hora que a polícia chegou, ele passou do ponto, atirou e virou essa confusão. Virou não só um tiro na polícia, um tiro no pé do Bolsonaro. A gente vai continuar. Turma, vamos voltar para a nossa discussão de Roberto Jefferson aqui. Em que parte nós estávamos? Você estava querendo dar uma... Na verdade, o que eu gostaria, assim, é que o Guga, com toda essa retórica, porque o Guga fala muito bem, né? A gente não pode tirar essa capacidade dele. Que ele contasse, inclusive, para os telespectadores, para quem está acompanhando agora a Jovem Pan, contasse por que o Roberto Jefferson está preso. Né? Claro. Eu acho que é a grande sacada. Eu Sabe por que é um bom ponto? Mas conta desde lá de trás. Sabe por que é um bom ponto? Da Lava Jato, desde o Mensalão. Ele é um criminoso condenado pelo Mensalão. O Lava Jato ele não estava, mas o Mensalão. Mas acompanha pelo rádio. Para vocês que nos acompanham, são 10h30. Pode ser. Além de já ser um ficha suja por ter uma condenação
naquela história do Mensalão, que ele pipocou o embrião da história do Mensalão. Aquele que começou a delatar foi o Roberto Jefferson, depois que ele foi entregue, que estourou a história no colo dele, ele acabou entregando. Qual era o governo? Governo do PT. Tá, que bom. Enfim, e agora, ainda mesmo com esse histórico de ficha suja, o Roberto Jefferson, ele voltou a ser um político com uma certa credibilidade entre os bolsonaristas. É interessante que ele foi preso meses atrás com anuência, com concordância da PGR, que foi quem pediu pelo inquérito, e ele foi preso meses atrás depois de fazer um vídeo onde ele aparecia com uma arma na mão, fazendo ameaças à justiça, dizendo que não aceitaria mais responder à justiça, responder a decisões do Alexandre de Moraes. Ele fez um vídeo com uma arma em pulso, fazendo ameaças à justiça. E ele foi preso por isso. E o que diziam os bolsonaristas? Era da boca pra fora, era uma encenação. O que ele disse na ameaça? Por que prenderam ele? Por que prenderam? Você recapitula aí, quando você quiser, você bota o vídeo dele. Você bota o vídeo dele. Olha, ele fez um vídeo com armas na mão, fazendo críticas à justiça, de maneira muito chula. Qual foi a ameaça? Foi preso. Olha, uma arma na mão. Se você está falando da justiça com uma arma na mão, isso foi considerado pela justiça uma ameaça. E ele foi preso por isso. Se você, olha, o mais interessante, gente, é que ele foi preso porque ele estava com uma arma na mão atacando o STF. E segundo os bolsonaristas, ele jamais atacaria. Era só uma encenação. Era só palavras chulas da boca para fora com uma arminha na mão. Alguns diziam até que era uma arma fake, uma arma de mentira. E o que aconteceu ontem? Ele atirou na polícia, ele atirou contra policiais federais, e tem bolsonarista achando razoável, querendo colocá-lo como um herói. Gente, o que aconteceu ontem, qualquer pessoa minimamente democrática vai repudiar. E esse é o momento onde a gente separa quem respeita a democracia e quem não respeita. O exemplo é claro. Lula, só para eu terminar, Lula foi... Só para eu terminar esse raciocínio, olha como é interessante. O Lula foi preso dizendo que estava sendo preso por um julgamento ilegal, que depois se mostrou ilegal. Ele deu tiro? Não, o Lula não deu tiro. Pera, só para eu terminar, ele tinha um exército. Não, mas é que você nunca termina. Eu só quero perguntar. Na verdade, eu não quero te cortar, eu quero perguntar. Então, o que você vai falando, você desembesta a falar. Não é isso. É que você desembesta. Porque você não gostou do que eu falei. Eu não quero te... Porque você não gostou do que eu falei. Eu não quero. Eu não gostei. Não tem absolutamente nada a ver. Porque você não corta o som. Eu quero aproveitar. Não é que você desembesta. Porque você gosta que às vezes eu não quero. Mas deixa eu terminar. Mas, Guga, eu não quero te cortar. Eu quero fazer uma pergunta em cima daquilo que você está falando. Quem instigar, né, Filipão? Quem instigar. Eu quero dar uma pimentinha. Não, a única coisa que eu quero saber é o seguinte: o Roberto Jefferson, tudo isso aconteceu ontem porque ele foi preso diante também há um esquema, enfim, que nós sabemos que foi. Então você concorda que ele foi preso, ou ele simplesmente fez toda essa teia de aranha em volta dele, porque ele ficou envolvido num esquema de mensalão no governo do PT. É isso? Não, o mensalão tem mais nada a ver com o... Não, mas é isso, mensalão é uma história que já acabou. Isso que eu quero. Anos. É essa pergunta. Hoje o Jefferson, ontem ele se comportou como uma espécie de kamikaze, no sentido de tentar criar um tumulto político que poderia, inclusive, custar a vida dele. Inclusive, a filha dele tuitou isso, disse isso na internet, que meu pai vai poder ser morto pela polícia, e foi o que fez a polícia entender que poderia haver um movimento premeditado para que ele, de fato, se colocasse em risco, para depois virar um Martin, para que isso puxasse esse tipo de narrativa de que a justiça persegue e depois até ataca aqueles que só estão lutando pela liberdade de expressão. Mas ele foi preso, gente, com armas em punho, foi liberado, deixou de cumprir diligências e provocou essa situação de ontem. O tipo de ataque que ele fez a Carmen é óbvio que provoca uma resposta da justiça. Tudo estava sendo premeditado. O que parece que não foi premeditado foi ele ter atirado, jogado granada, aí partiu dele.